A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, na Logos Ensino Superior de Teologia. Você está no curso de Bacharel em Teologia, na disciplina Hermenêutica Básica. Esse é o primeiro AVA da aula dupla 4, que é a aula 7 e 8, e a primeira parte da aula 7. Nós estamos falando em hermenêutica acerca de 3 partes, que é a hermenêutica bíblica, a material e a contextual. E nós estamos a iniciar agora a hermenêutica material. Falamos da hermenêutica bíblica anteriormente e agora estamos a iniciar a hermenêutica material, que é o capítulo 4, da página 93 até a página 124. Antes de nós começarmos, nós vamos conhecer um pouco do autor do livro, texto que nós utilizamos. Então eu queria que você prestasse bastante atenção no que vai iniciar agora, que é uma entrevista com o pastor e professor também, e autor do livro, o Esdras Bento. Vamos então ouvi-lo. 3 graus de decepção, um produto com a qualidade CPAD. Hermenêutica e exegese é o foco do programa de hoje. Este é o seu Teologia em Foco. Pastor Esdras Bento continua conosco. Estamos falando sobre estes 2 importantes temas que formam um foco só no nosso programa. Bem, pastor Esdras, a gente estava falando ainda há pouco a questão de interpretação. Lógico que falar de hermenêutica e exegese é falar de interpretação. E por falar de interpretação por vias exclusivamente espirituais, enfim, por revelação, onde é que entra a hermenêutica? Ela seria aqui uma espécie de aferidora, a exegese e a hermenêutica seriam aferidoras de se essa revelação foi de fato inspirada? Vamos procurar entender aqui no primeiro momento. Como pentecostal, nós cremos que o Espírito Santo não apenas nos ilumina para a compreensão da Sagrada Escritura, como também ele nos revela também o sentido da Sagrada Escritura. Então nós temos uma diversidade de experiências espirituais que nos possibilitam o conhecimento mediante a agência do Espírito do sentido da própria Escritura. Eu lembro que numa ocasião eu não tinha os livros que hoje possuo, e orando a Deus, eu queria saber o sentido da expressão mente cauterizada. Eu era um jovem ainda inexperiente, não tinha dicionário, não tinha um livro, não tinha comentário, não tinha como recorrer ao sentido. E eu dobrei meu joelho e pedi: Espírito Santo, me ensina-me o que significa mente cauterizada. E antes de levantar, eu ouvi audivelmente a voz do Espírito Santo que me dizia: mente cauterizada é quando a alma morta em delitos e pecados não atende os meus apelos em sua consciência. E eu comecei a ensinar e pregar exatamente aquela palavra que eu vi do próprio Espírito. Mais tarde, já possuindo algumas obras, eu entendi necessariamente que exatamente aquilo que o Espírito havia me dito correspondia necessariamente à interpretação correta do texto, já que a figura de cauterização estava relacionada a alguma coisa que é queimada e se perde, portanto, a sensibilidade. Então, a interpretação que eu recebi naquela ocasião da parte do Espírito estava correta. Todavia, nós já tivemos outro tipo de experiência em que alunos meus jogaram textos assim na minha mesa e disse: professor, essa veio quentinha do céu. A Bíblia me mostrou que está todo mundo batizando errado, porque o verdadeiro batismo não é o de águas. O verdadeiro batismo é justificação, regeneração e a salvação. E eu perguntei a ele, no primeiro momento: você já viu quantas ocasiões a Bíblia fala sobre batismo? A Bíblia fala de batismo de João, a Bíblia fala de batismo no Espírito Santo, a Bíblia fala de batismo com fogo, a Bíblia fala de batismo pelos mortos, de batismo no corpo de Cristo. E qual desses batismos você está se referindo? Ele simplesmente olhou para mim, eu logo vi
que o irmão era da letra e não era do espírito. Me pegou e saiu fora. Considerou que o senhor desprezou a revelação? Exatamente. Disse, não, já sabe que o irmão era da letra, eu não ia entender a revelação. Que eu disse para ele que aquilo que ele estava dizendo ser o batismo verdadeiro era, na verdade, aspectos naturais da salvação, a justificação, regeneração e a santificação. Mas ele não entendeu. Então, o que significa dizer é o seguinte: eu, como uma pessoa que tem escrito bastante dentro da área da hermenêutica e da exegese bíblica, eu posso garantir que o Espírito Santo nos revela. Mas boa parte do trabalho que nós temos feito é mais um trabalho árduo de perspiração do que exatamente de inspiração. Então, o Espírito Santo revela, eu concordo que revele. No entanto, o Espírito Santo não ficará todo o tempo fazendo aquilo que eu devo fazer. Então eu tenho os comentários bíblicos, os dicionários bíblicos, e eu devo, portanto, recorrer com humildade, com orientação da parte de Deus, com espírito quebrantado diante do próprio Senhor, para ter da palavra de Deus a revelação necessária para a minha vida. Mas, no entanto, eu percebo pela minha prática, como professor de hermenêutica, como professor de exegese, alguém que conhece fundamentalmente o grego, o hebraico, que é extremamente necessário o seu trabalho de pesquisa. O Espírito nos auxilia e nos ilumina, mas o trabalho da exegese é um trabalho nosso. Então, se fala, portanto, em hermenêutica de uma congenialidade com o Espírito Santo. No primeiro momento, ninguém vai desprezar que a comunhão com o Espírito Santo seja essencial para a vida do cristão. Mas, digamos, pela experiência, você já conheceu na vida pessoas que tiveram uma experimentação da graça muito mais profunda do que você, mas isso não garantiu a essa pessoa uma interpretação correta e confiável da Escritura. Quantas pessoas que você conhece que são extremamente espirituais, maravilhosamente piedosas e, no entanto, interpretam o texto da Sagrada Escritura de modo incorreto. Então, a questão da interpretação não está ligado diretamente à minha piedade. Lembrando, no entanto, que a piedade ela é extremamente necessária para a vida do cristão. Mas não é o tanto quanto eu sou piedoso que determina a veracidade e eficácia da minha interpretação. Essa interpretação é uma técnica que se aprende. Mas assim, nesse caso, a pessoa que é piedosa, zelosa, enfim, de oração, tem muita comunhão com Deus, não é indicação de que ela interprete adequadamente ou corretamente todos os textos bíblicos. Mas o contrário. Pessoa que estuda bastante hermenêutica e exegese, também é indicação de que ela, por meio de, terá acesso a esses sobrenaturais, por assim dizer? Eu vou citar um exemplo bem simples. O grande exegeta Moisés Silva, que escreveu juntamente com Kaiser Júnior um livro de introdução à hermenêutica cristã. Moisés Silva esteve aqui no Brasil há algum tempo e tem alguns textos dele na internet, onde ele fala de uma conferência que ele esteve, em que um amigo dele, antes dele pronunciar a sua palestra, falou, portanto, da necessidade de ser uma pessoa espiritual, piedosa e de oração para entender o que a Escritura dizia como intérprete. Depois, Moisés Silva veio reforçando a ideia, por exemplo, de que a espiritualidade é importante, a piedade é necessária, e o próprio Moisés Silva chega a dizer: nenhum cristão em sã consciência ia dispensar essas virtudes teologais para a vida. Mas, no entanto, a exegese, vai dizer ele, por exemplo, em alguns círculos, presta atenção, em alguns círculos acadêmicos, onde não é cultivado essa espiritualidade, essa piedade, essas virtudes teologais, são discutidos com base na exegese, no texto grego ou hebraico, o sentido da Sagrada Escritura. Mesmo essas pessoas não sendo confessionais, eles conseguem chegar ao sentido da Escritura. Agora,
Uma coisa é o que a Bíblia diz, que você pode seguir pelo uso da gramática, pelo uso dos dicionários, pelo uso dos comentários, pelo uso do contexto, é o que a Bíblia diz. Agora, a questão do que a Bíblia diz deve se aliar também com a recepção do que ela diz. Então, às vezes, uma pessoa não tem fé no que a Bíblia diz, mas é capaz, de algum modo, de compreender o que ela diz. Então, no primeiro momento, é verdade mesmo que diz a Bíblia que o nosso adversário cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandecesse a luz do Evangelho na sua razão, na sua consciência. Isso é verdade, mas a gente não pode, de alguma forma, supervalorizar isso, achando que só uma pessoa piedosa é capaz de interpretar a Escritura. Qualquer pessoa com recursos do conhecimento das línguas originais e que saiba utilizar os instrumentos da pesquisa pode saber o que o texto significa e o que o texto quer dizer. Agora, se a pessoa crer naquilo que o texto diz ou não, é uma outra perspectiva. E se vai aplicar também. Exatamente. Se ele for receptivo à verdade que ele está encontrando, é muito bom. Agora, quando se olha sobre esse aspecto, a gente tem que tomar o cuidado. Eu peço ao nosso internauta que tome bastante cuidado com o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que a piedade não é proveitosa. Estou querendo apenas afirmar que somente a piedade não garante uma interpretação correta da Escritura. Não é só o fato de eu ser um cristão espiritual que jejua, que ora muito, que eu sou, por isso mesmo, o intérprete infalível da Escritura. Não, eu tenho que... A hermenêutica e a exegese, elas são metodologias. Você tem que apreender essas ferramentas para chegar ao sentido correto do texto. Só para fechar, lembra que os fariseus, eles tinham toda a capacidade intelectual formado dentro do judaísmo. A multidão formada por camponeses e pobres não tinha uma capacidade intelectual de formação como os fariseus possuíam. E quando Jesus falava em parábola, o que Jesus disse? Abrirei a minha boca em parábolas, falarei coisas ocultas desde a fundação do mundo, e aqueles que têm olhos não vejam, vendo não vejam, e ouvidos ouçam e não entendam. Mas, no entanto, os pobres e camponeses compreendiam. Por que os pobres e camponeses compreendiam melhor do que os fariseus? A questão que está no foco é que o reino de Deus era mais facilmente compreendido, não tanto pela capacidade intelectual do indivíduo, mas pela recepção à mensagem de Jesus e a abertura da pessoa ao reino de Deus. Então acaba que a recepção às palavras de Jesus, a aceitação do reino de Deus se torna, portanto, um lugar de sentido e um lugar de interpretação. O fariseu tem capacidade intelectual para entender, mas não entende porque ele está fechado à mensagem do reino. O pobre não tem, e camponês não tinha toda a intelectualidade e ferramentas e instrumentos para entender o que Jesus Cristo estava dizendo, mas entendia por causa da abertura à mensagem do reino. Então, dentro do conjunto do Novo Testamento, nós entendemos que a abertura à palavra de Jesus, a recepção do reino de Deus por meio da fé, é um lugar de sentido e de compreensão à Sagrada Escritura. Bem, internauta, você está vendo que a entrevista de hoje está rendendo bastante, né? Tem muito ainda que nós conversarmos com o pastor Esdras Bento, mas você vai ter um pouco mais dessa conversa após mais um intervalo. Já já estamos de volta. Então nós vimos aí a entrevista com o autor do nosso livro texto. Nós na próxima AVA também veremos uma outra parte dessa entrevista e você terá acesso a um outro filme da entrevista completa, que você poderá ver ela completa. Mas isso é apenas para dar apoio, porque é bom conhecer quem é o que está a escrever o livro texto nosso. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Hermenêutica Básica da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está no curso
de bacharel em teologia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.